E aqui eu chego num ponto fundamental dessa investigação que eu realizei, no qual se estabelece, como já foi dito, que a fenomenologia sem a teologia católica não é sozinha capaz de esgotar o escopo causal do cinema moderno. Porque essa linhagem cinematográfica, ela de fato visa a intuição de uma verdade superior, de uma verdade espiritual, que pode se revelar como uma epifania no tecido do real, convertendo o olhar do espectador para nos tornar mais capazes de ver o que não pode ser visto como figura, e o que não ou seja, como figura realmente representada na materialidade visível na tela, e o que não pode ser também pensado logicamente, como já vimos através de Olavo, nessa sua contraposição entre o que pode ser pensado logicamente, ou o que não pode ser pensado logicamente, mas pode ser conhecido de forma direta, experimentalmente. São as raízes católicas do cinema moderno, então, que realmente nos permitem uma apreciação do que é essa abordagem cinematográfica na totalidade das suas propostas e das suas buscas. E é natural que seja assim, porque o catolicismo aqui, na nossa triangulação, ele é o termo médio entre os outros dois. Nós falamos aqui, desde o título, né, do meu livro, de cinema moderno, catolicismo e fenomenologia. O catolicismo ele é o termo médio entre os outros dois. É aquele que, em si mesmo, não poderia ter sido influenciado nem pela fenomenologia, nem pelo cinema moderno, obviamente, por razões óbvias, mas foi ele que efetivamente na história influenciou ambos, tanto a fenomenologia como o cinema moderno, possibilitou que existissem. Então chegou o momento de dar uma olhada com mais calma nas afinidades em separado entre a fenomenologia e o catolicismo, deixando de lado por um momento o cinema moderno nessa triangulação, porque esse olhar para esses dois termos juntos, ele também esclarece todo o restante da pesquisa, quer dizer, por que, que tendo o catolicismo como raiz mais primordial, mais indispensável, o cinema moderno também precisou do referencial fenomenológico, ou então espontaneamente foi atraído por esse referencial ou manifestou analogias com esse referencial. Não são poucas as afinidades que a fenomenologia possui com o cristianismo e mais especificamente com o catolicismo, como prova alguns elementos bem básicos da história dessa escola filosófica, porque Edmund Husserl, ele herdou os rudimentos da sua filosofia do seu professor Franz Brentano, que havia sido padre católico, deixou de ser padre, mas havia sido padre católico, e havia desenvolvido um pensamento original sobre a intencionalidade da consciência, termo fenomenológico ao qual nós já nos referimos aqui, que seria muito importante para Husserl no desenvolvimento da sua filosofia original. Então, alguns representantes, inclusive, de tendências opostas à fenomenologia, lá em sua época, notaram essa base nas ideias de Husserl e rotularam a sua filosofia, em tom pejorativo, como sendo um neoescolasticismo, o que bem registrou Edith Stein no seu conhecido texto sobre Husserl e Tomás de Aquino. O próprio Husserl, inclusive, que era filho de pais judeus não ortodoxos, apesar de não ter sido católico, ele foi cristão. Se converteu na juventude ao cristianismo protestante, 4 anos antes de publicar a sua primeira obra de maior repercussão, e se manteve firmemente ancorado na fé cristã até o fim da vida em 1938, às vésperas da eclosão da Segunda Guerra Mundial. Depois disso, a tradição fenomenológica ela foi preservada e privilegiada precisamente em universidades católicas muito importantes, europeias, não apenas europeias, mas principalmente, como a de Louvain, na Bélgica, a de Cracóvia, na Polônia, o Instituto Católico de Paris e diversas instituições católicas dos Estados Unidos também. Mais importante aqui é lembrar que o legado literário de Husserl,
a imensa quantidade de material que Husserl deixou foi publicado e não publicado, né, foi acolhido primeiramente por um padre franciscano na Bélgica, o padre Herman Leo van Breda, que fundou os arquivos Husserl na Universidade Católica de Louvain. E a esposa do filósofo, a Malvine Husserl, ela sobreviveu à Segunda Guerra Mundial abrigando-se em um convento em Louvain. E logo em seguida a essa experiência se converteu ao catolicismo. E há, é claro, essa figura já citada, uma figura histórica central da articulação entre fenomenologia e catolicismo, central também para a minha pesquisa, a Edith Stein, que é filósofa alemã de origem judia, que se tornou assistente do Husserl em 1916, iniciando ali uma colaboração que duraria até o fim da década de 1920. Então, o que ocorreu? Em 1922, Edith Stein leu o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. O que se diz é que ela leu o livro numa madrugada inteira, não conseguiu parar de ler, só terminou pela manhã. E naquele momento viveu a sua conversão ao catolicismo. O que a levaria, inclusive, 10 anos mais tarde, a entrar em um convento carmelita, assumindo ali um outro nome, o nome religioso de Teresa Benedita da Cruz. Então muitas vezes ela é também lembrada como Santa Teresa Benedita da Cruz. Ela, Edith Stein, seria morta em 1942 em Auschwitz e canonizada pelo Papa São João Paulo II em 1998. Portanto, o que nós temos aí em Edith Stein é uma santa fenomenóloga, né? O que é de absoluta importância para a minha pesquisa, principalmente pela obra que essa santa fenomenóloga produziu posteriormente, chamada Ciência da Cruz, cuja importância nós vamos conhecer mais adiante. Uma outra assistente de Husserl, que nós vemos nessa foto ao lado de Edith Stein, viveu também uma conversão ao cristianismo, no seu caso ao cristianismo protestante. É Hedwig Conrad Marcius, que diria inclusive o seguinte num texto seu de 1958, abre aspas: o contexto fenomenológico pavimenta o caminho para o conhecimento de transcendências e revelações do divino e do próprio Deus, chegando finalmente em decisões e conversões religiosas, fecha aspas. Um outro autor, chamado Arthur Rossmann, afirma que algo na concretude e na atenção ao realismo dessa filosofia, ou seja, a fenomenologia de Husserl, atraiu grandes jovens intelectuais católicos embasados no realismo tomista, fecha aspas. E, enfim, alguns desses nomes aos quais ele se refere aí, né, colocando todos em grupo, são nomes bastante célebres, como Dietrich von Hildebrand, Roman Ingarden, Gabriel Marcel, Jacques Maritain e Louis Lavelle, que já citamos aqui. É conhecida a importância, inclusive, da teologia cristã nas reflexões de outros fenomenólogos muito célebres, como Max Scheler, Heidegger e Maurice Merleau-Ponty. E é conhecido também o envolvimento do Papa São João Paulo II com todas essas correntes filosóficas, né, de Husserl em diante. Aqui no Brasil, o que se conhece, né, contemporaneamente é a afinidade da filosofia mais original de Olavo de Carvalho, um católico, com a fenomenologia russeliana. E há, enfim, né, para ser listada aqui nesse paralelo, o fenômeno da virada teológica da fenomenologia francesa, na qual uma série de novos intelectuais de grande proeminência em sua geração cruzaram o legado de Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty e outros fenomenólogos com intuições propriamente teológicas. Alguns desses, inclusive, também influenciados pelo pensamento de Emmanuel Levinas. Os principais desses nomes aqui foram Paul Ricoeur, Dominique Janicot, Jean-François Courtine, Jean-Luc Marion, Jean-Louis Chrétien e Michel Henry. Mas vamos então recolocar o cinema moderno na nossa articulação para que a gente possa esmiuçar a triangulação essencial da pesquisa. O que nós vamos fazer agora é evidenciar de forma ainda mais profunda e definitiva essa tripla afinidade.
evidenciando também por completo como o catolicismo é a raiz mais indissociável da estética cinematográfica que nós estamos estudando, mais do que a fenomenologia. Vamos então ao seguinte tópico: a revelação do invisível na face visível do mundo, do espiritual no corpóreo, do eterno no temporal. Tudo que nós vamos ver agora, tanto nas citações quanto nas elaborações que eu vou fazer, são coisas que, vistas isoladamente, podem dizer respeito a qualquer dos três termos que nós estudamos. Tanto no catolicismo se fala sobre a revelação do invisível na face visível do mundo, do espiritual no corpóreo, do eterno no temporal. Também se fala sobre isso na tradição fenomenológica da filosofia, de Russell em diante. Também se fala sobre isso o tempo todo na tradição cinematográfica que nós chamamos de cinema moderno. Então, eis aqui uma experiência, para início de conversa, que nós encontramos como sendo essencial nos três termos da nossa triangulação. Desde o Antigo Testamento, se pode ler a respeito de duas possibilidades da percepção humana diante do mundo natural e temporal. Uma delas é alinhada à verdade integral de sua criação por um Deus eterno e invisível, notando os traços de Deus no esplendor da criação, que é multifacetado, variado. A outra possibilidade para a percepção humana é uma que se encontra em desalinho com essa verdade e por isso se atém de forma ímpia e para a própria ruína do homem ao fascínio exclusivo do visível, a uma fascinação exclusiva com este mundo cuja figura nós sabemos que passa. Então, eis o risco no qual se instala também a filosofia, a ciência e o próprio cinema, na medida em que possui um vínculo também com o mundo físico. E em diferentes pontos, né, do espectro que é extremado por essas duas atitudes que eu descrevi, que são contrastantes, vão se instalar todas as diferentes abordagens estéticas do cinema, com as suas particulares éticas de base, podemos dizer. O cinema narrativo, por exemplo, ele tem como causa final, principalmente, o gozo sensorial do entretenimento. O cinema construtivista, por sua vez, ele visa a persuasão intelectual e ideológica por meio de uma tese audiovisual. O cinema pós-moderno, posterior ao cinema moderno, historicamente falando, ele visa ao gozo sensorial e intelectual da mera transgressão de formas e de valores morais. Já o cinema moderno, como a gente vem vendo, visa a experiência e ao conhecimento global da realidade em todas as suas dimensões, sem dividi-la. Então, onde mais, se não no cristianismo, Rossellini e Bazin, os fundadores, poderiam ter se enraizado para desenvolver com tanta originalidade um cinema que representa, como disse Éric Rohmer, uma tomada de consciência total de nossa encarnação, capaz de, abre aspas, somente pela força do que ele oferece aos nossos olhos, provar a existência da alma ela mesma, e provar, como diz Rivette, que o corpo é a alma. Onde mais, se não no cristianismo? Mais uma vez, diz Rivette, a ideia se fez carne, e receio que nós também, de agora em diante, já não possamos sair muito deste círculo central, deste refrão fundamental retomado em coro, que o corpo é a alma. Ele dizia isso a respeito da obra de Rossellini, que era essa a intuição que Rossellini tinha e veiculava através de Viagem à Itália e de seus filmes realizados até então. Ele falava ainda do segredo de Rossellini. Eis assim o segredo de Rossellini, o de se mover com uma liberdade contínua e num mesmo e simples movimento, no eterno visível, o mundo da encarnação. Mas que o gênio de Rossellini só seja possível no cristianismo é um ponto sobre o qual não insistirei, já que Maurice Scherrer já o desenvolveu melhor do que eu saberia fazer. Maurice Scherrer, no caso, Éric Rohmer, pois ele mudou de nome quando era crítico, assinava Maurice Scherrer,
e depois se tornou Henrique Romer quando começou a realizar seus filmes. E o Henrique Romer, né, ainda assinando Maurice Scherrer, escreveu o seguinte: o gênio de Rossellini é, como o da religião a qual ele se refere, o de saber descobrir uma união de tal modo estreita e ao mesmo tempo uma distância de tal modo infinita entre o reino dos corpos, seu material, e o do espírito, seu objeto, que os efeitos mais testados de uma arte já velha, e da qual ele se utiliza com que autoridade, que refinamento, acabam ganhando naturalmente a dignidade de uma significação muito mais nova, mais rica, mais profunda. Isso tudo foi dito nos anos 50, quando Bazin, ainda vivo, dizia a respeito do mesmo cineasta: para além dos aspectos humanos e muito atuais de Europa 51, detecto nesse filme uma ambição mais alta, como se, não se contentando em expor os delitos de um materialismo de doutrina ou de fato, ele se propusesse somente pela força do que ele oferece aos nossos olhos, os olhares, a atitude, o ser físico dessa mulher e daqueles que a envolvem, a provar a existência da alma ela mesma. Então, que o corpo é alma, provar a existência da alma, que o gênio de Rossellini só seja possível no cristianismo, isso tudo estava sendo dito nos anos 50. São informações que, conforme o meio cinematográfico, indústria e academia se tornaram mais e mais dominantemente esquerdistas e anticristãs, foram informações que foram sendo perdidas. Como resistir à comovente presença espiritual de Ingrid Bergman e, para além da intérprete, ficar insensível à tensão de uma mise-en-scène em que o universo parece se organizar segundo as mesmas linhas espirituais, até desenhá-las de modo tão legível quanto a limalha de ferro sobre o campo magnético do ímã? Raramente a presença do espiritual nos seres e no mundo foi expressa com uma evidência tão deslumbrante. Então, eis aí, tudo isso de material que nos anos 50 foi lido por toda a indústria cinematográfica europeia. Todo mundo conhecia esses textos. Hoje, essa força, né, do cristianismo como raiz de base do cinema de Rossellini é algo que pouco se discute. Muito menos se discute o fato de que, através de Rossellini e de Bresson e de Bazin, isso penetrou justamente no DNA do cinema moderno. E como eu vou provar também na parte 2 do curso, não por acaso o cinema moderno atraiu tantos cineastas europeus que tinham uma inclinação fenomenológica e que eram católicos de fé, de profissão de fé. Então, a presença do espiritual nos seres e no mundo expressa de uma maneira deslumbrante, com uma evidência deslumbrante. Provar que o corpo é alma, provar a existência da alma. Esse é o segredo de Rossellini, e o gênio de Rossellini só é possível no cristianismo. Simplesmente não seria natural que uma cultura protestante, especificamente protestante, produzisse algo como o cinema moderno. E na parte 2 do curso, quando eu vou expor a segunda parte da pesquisa do livro, com todos aqueles outros cineastas europeus, católicos, fenomenológicos, modernos, eu vou detalhar também ali os sérios problemas que aparecem na obra de um cineasta como Ingmar Bergman, o sueco, filho de um pastor, que sempre se manteve exclusivamente no registro luterano, quando ele abordava a questão da fé cristã. Problemas muito sérios quando se verifica a filmografia de Bergman pelos critérios éticos, ontológicos e estéticos mais rigorosos do cinema moderno original. E nós já vimos, inclusive, como o padre Amédée Aifré identificou em Rossellini, não, nas suas palavras, o esquematismo da obra de Simone Weil, o qual, aliás, inevitavelmente contaminou um pouco a Europa 51, fez com que esse filme envelhecesse muito mais do que Viagem à Itália e Stromboli. Stromboli e Viagem à Itália permanecem filmes absolutamente modernos, e Europa 51 um pouquinho realmente mais maniqueísta
e esquemático. Mas em Rosselini o que predomina é o catolicismo mais ortodoxo e não o espírito de Simone Weil. E o que nos diz o catolicismo mais ortodoxo? Onde encontrá-lo, aliás, para além das escrituras, se não nas obras dos mais importantes padres da igreja? A começar no Ocidente pela imensa obra de Santo Agostinho, que é de influência, como todos sabem, fundamental para a civilização ocidental. E eu digo isso pelo seguinte, porque a gente pode mesmo dizer do cinema moderno, pelo DNA de Rossellini e Bresson, que é um cinema profundamente agostiniano. E o Rossellini, ele não apenas fez um filme sobre a vida de Santo Agostinho, mas muito da sua forma católica de filmar pode ser, de fato, descrita como agostiniana e não apenas franciscana. Na verdade, o catolicismo do cinema moderno, ele parece ora tomar um acento mais franciscano, ora mais agostiniano. E às vezes, em síntese, em algumas obras-primas dessa linhagem, os dois acentos são combinados num amálgama, o que torna o cinema moderno também absolutamente análogo ao espírito de São Boaventura. Então, o cinema moderno é também, ora, boaventuriano. Quer dizer, isso é algo também original do meu trabalho. Vejamos por parte. Primeiro Santo Agostinho, depois São Francisco e depois a síntese em São Boaventura como fontes de analogias plenas com os princípios, os meios e os fins do cinema moderno. Santo Agostinho, nas suas Confissões, afirma o seguinte: a educação legítima do gênero humano, representado pelo povo de Deus, passou por certos períodos ou épocas sucessivas, para elevar-se do tempo à eternidade e do visível ao invisível. Para chegar a Deus, é preciso ir além do mundo dos sentidos. Pela minha própria alma, subirei até ele, ultrapassarei a força que me prende ao corpo e vivifica meu organismo. Nessa citação, nós já vemos algo que aproxima mais a teologia católica mais ortodoxa e primitiva, original, do escopo filosófico, metafísico do cinema moderno, mais do que a própria fenomenologia russeliana. Então, é mais acertado dizer que o cinema moderno é católico do que fenomenológico. Ele é fenomenológico em consequência do seu catolicismo de base, e todo ele é orientado nesse sentido, de passar do visível ao invisível, do tempo à eternidade. E o caráter agostiniano, nesse sentido, de Rossellini, já pode ser identificado desde Roma Cidade Aberta, em 1945. Porque ali, a cidade aberta, que é Roma, não é apenas essa cidade que é ocupada pelo inimigo político em tempos de guerra, mas, ao mesmo tempo, simultaneamente, essa cidade na qual se dá uma tensa sobreposição da cidade dos homens com a cidade de Deus. É por uma abertura na cidade dos homens, que é justamente o reino do visível, do temporal, que se pode perceber em lampejos epifânicos a coexistente cidade de Deus, na qual se vê então a ação de Deus na vida humana, o aspecto eterno, né, a contrapartida eterna de toda a ação humana temporal. Então, portanto, duas cidades, como diz Santo Agostinho, fundada por dois amores distintos. O amor próprio, soberba, vaidade, a cegueira humana, leva ao desprezo de Deus, que funda a cidade terrena, cujo príncipe é o demônio. O amor a Deus, levado, que leva ao desprezo de si mesmo, por amor a Deus, funda a cidade celestial, a cidade de Deus. Então essas cidades, elas se norteiam por valores que se contradizem mutuamente e que podem ser lidos simultaneamente, em diferentes dimensões, mas simultaneamente, em muitos acontecimentos temporais, de acordo com o referencial pelo qual se olha. Porque, como diz Santo Agostinho, o século apresenta as duas cidades misturadas e confundidas.
Então, os que habitam exclusivamente a cidade dos homens, cujo pensamento é sempre alinhado ao mundo, como diz Santo Agostinho, dominado pela paixão de dominar, esses que têm esse olhar, eles são aqueles que sempre tentam impor aos filmes de Rossellini, desde lá do início, interpretações puramente imanentistas, meramente históricas, ideológicas, sociológicas, políticas, etc. E justamente esses foram aqueles que mais se decepcionaram com Rossellini, quando em filmes posteriores, como nós já vimos, Stromboli, Viagem à Itália, etc., a sua visão de mundo se tornou mais explícita e cristalina e já não era mais possível, sem cair no absoluto ridículo, tentar anexar Rossellini a qualquer tipo de materialismo marxista e ignorar mesmo o seu aspecto católico mais ortodoxo naquela época. Agora, por outro lado, os habitantes da Cidade de Deus sempre viram, sem nenhuma dificuldade, essa outra dimensão que corre nos filmes de Rossellini o tempo inteiro, e que já se manifestava em Roma Cidade Aberta, assim como nos filmes imediatamente posteriores, em Paisà e Alemanha no Zero, na sua trilogia da guerra. E o principal filme de Rossellini após a trilogia da guerra já é Francisco Arauto de Deus, que deixa o que eu estou dizendo muito claro. A raiz católica do pensamento da obra de Rossellini é ali como que alardeada para todo o mundo cinematográfico. O teórico e crítico francês Henri Agel, no seu livro Métaphysique du Cinéma, num artigo contido nesse livro sobre Roma Cidade Aberta, ele questionava a consciente ou inconsciente recusa da crítica de detectar o grau de significação espiritual de um filme, Roma Cidade Aberta, que parece, por outro lado, a um espírito não prevenido, prestar-se a esta abordagem hermenêutica. Como não ver aí, nesse filme, a encarnação das virtudes evangélicas, do espírito da doçura, da caridade, da simplicidade? Todas essas virtudes, essas noções que seriam ainda mais transbordantemente visíveis nos filmes seguintes de Rossellini, principalmente a partir de Stromboli, nos anos 50. O padre Amédée Iffré, por sua vez, num artigo também sobre Roma Cidade Aberta, diz o seguinte: ele, Rossellini, não pensa que o combate se reduza ao aspecto econômico e social, mesmo que esse seja o mais visível e mesmo que seja essencial. Uma outra dimensão o envelopa, sem a qual ele será somente a expressão de antagonismos naturais e instintivos, uma dimensão que, apenas ela, pode torná-lo verdadeiramente humano, e que é a ordem do espírito. E retornando a Henri Agel, no mesmo texto que foi citado há pouco, ele diz o seguinte sobre Roma Cidade Aberta, concluindo algo a partir desse filme sobre toda a obra de Rossellini. A derrota, e a gente pode pensar no que ocorre no filme com o militante da resistência e com o próprio padre, a derrota é o universo de Rossellini. O heroísmo é apresentado não tanto como aptidão à ação, mas como aptidão ao sofrimento. O padre e o comunista não fazem senão sofrer, e suas ações não levam à vitória, mas à santidade. Assim como Roma Cidade Aberta e Paisà, 45 e 46, também Alemanha no Zero, em 1948, trata em sua superfície dramática de um contexto histórico-social relevante ainda na época, a respeito do pós-guerra, mas se divide o tempo todo, para quem tem olhos para ver, se divide nessas duas dimensões: problemas históricos, problemas sociais na cidade dos homens, que são correlatos o tempo inteiro a problemas morais e espirituais na cidade de Deus. Essa dinâmica, essa dupla dinâmica, ela é constante na obra inteira de Rossellini e, muito significativamente, essa mesma coisa foi expressamente notada por um crítico, por um entrevistador, com relação ao filme de Rossellini sobre Santo Agostinho. O crítico diz o seguinte: no seu filme, o contraste entre a cidade terrestre e a cidade celeste é evidente, Babilônia e Jerusalém. Como você experimentou esse contraste? Qual é o seu ponto de vista? E Rossellini responde: não se trata do meu ponto de vista, mas daquele de Santo Agostinho. É realmente impensável que um homem pudesse viver em uma realidade exclusivamente material,
tendo por única preocupação o aumento sem limites do seu bem-estar físico. O homem deve viver sua dimensão espiritual, sua vida intelectual. O homem não é feito apenas de um estômago, ele também tem um cérebro e um coração. Santo Agostinho opõe a essa cidade, em plena decadência, uma cidade do espírito, liberada da matéria e mais digna do homem. A cidade terrestre ele opõe à cidade anunciada pelo Cristo. O que fica evidente, o tempo todo aqui, na minha exposição, é o quanto as minhas afirmações a respeito das raízes católicas do cinema moderno, original, não é absolutamente nenhuma forçação de barra, mas pelo contrário, ela é o tempo inteiro 100% confirmada pelas palavras dos próprios cineastas criadores dessa abordagem. Então, eis aí, com essa última citação, pelas próprias palavras mais diretas do cineasta italiano, a afinidade das intuições que ele tinha com as intuições católicas agostinianas, que faz com que, como o crítico diz ali, o contraste entre a cidade terrestre e a cidade celeste seja evidente nesse seu filme e quase em todos os seus outros filmes desde o início da carreira, e igualmente em seus filmes com temas seculares, porque aqui estamos falando do filme sobre Santo Agostinho, um filme de tema religioso, podemos dizer, por mais que seu foco seja histórico, filosófico. Mas em qualquer filme de Rossellini isso se vê, porque não se trata de forma alguma de um dado temático dos seus filmes, porque o dado temático ele sempre pode ser estruturado de distintas formas. Um mesmo dado temático ele pode ser estruturado de formas inclusive conflitivas, conflitantes por dois cineastas diferentes. Mas se trata aqui de um elemento que norteia a própria escritura cinematográfica de Rossellini. E Rossellini foi um dos responsáveis, junto com Bresson, por imprimir o DNA de Agostinho em todo o cinema moderno. Inclusive, podemos dar um salto da Itália dos anos 40 e 50 para a Polônia dos anos 60 e 70 e encontrar, não por acaso, de forma alguma por acaso, num daqueles cineastas mais rigorosamente fenomenológicos da Polônia, do cinema novo polonês, o católico Krzysztof Zanussi, explícitas referências a Santo Agostinho. Eis aqui, então, um cineasta da geração dos cinemas novos, anos 60, 70, que é tão rosseliano quanto bressoniano, em diversos aspectos de sua obra, e traz consigo de forma explícita as mesmas preocupações morais, espirituais, metafísicas que os fundadores. E também Bresson, como se sabe, foi associado a Santo Agostinho, como inclusive já vimos aqui, devido ao seu modo de retratar os conflitos espirituais fundamentais da vida humana. A citação que vimos é: sempre agostiniano, o padre Guy Beduel dizia, Bresson não se interessa em seus filmes senão pelo conflito do pecado e da graça, o conflito entre o pecado e a graça. Também a tensão entre acaso e predestinação, que é central no trabalho de Bresson, seria uma questão metafísica recorrente de primeiro plano em Zanussi, como nós vamos estudar lá na parte 2 desse curso, quando eu for me aprofundar, apresentar a obra de Zanussi e me aprofundar nos seus principais filmes. Essa questão é visível principalmente em alguns de seus filmes, como Iluminação, O Contrato, Fator Constante, que são alguns dos mais célebres. Em Iluminação, que na minha opinião é a sua obra-prima, de 1972, é uma obra-prima do cinema moderno, e um cientista nesse filme aparece fazendo o seguinte discurso, olhando para a câmera como numa espécie de entrevista documental. Abre aspas. O que é iluminação? Iluminação é um termo e uma noção de Agostinho, diz ele. O termo e a própria noção estavam presentes através da Idade Média, em toda a filosofia medieval. De acordo com essa doutrina, nós obtemos conhecimento pela iluminação da mente. Então, no momento mesmo da iluminação, a mente vê a verdade diretamente, do mesmo modo que nosso olho vê o mundo físico. A mente vê a verdade diretamente, sem raciocínio. A iluminação não é resultado do êxtase. Ela não é êxtase ou arrebatamento sem pensamento. Ela é a elevação do pensamento.
A única coisa necessária para o alcance desse estado é a pureza de coração. A pureza de coração é mais importante que a ação da mente. Fecha aspas. É realmente emocionante ouvir isso no filme de Zanussi, que cita, inclusive, Agostinho em outros momentos da sua obra. É um cineasta bastante agostiniano. E é claro que o aluno que me assiste, ele vai fazer a associação necessária entre essa pureza de coração, que é mais importante que a ação da mente, como nós vimos no filme de Zanussi, e toda a exposição que eu fiz acerca da contemplação amorosa, segundo Olavo de Carvalho. São coisas absolutamente análogas, é a mesma coisa com outros termos. E o aluno também, nesse momento, pode intuir sozinho, né, que essa cena de Zanussi aparece como uma espécie de manifesto, então, que revela as intenções do filme, da obra, da linhagem cinematográfica na qual Zanussi se inscreve, porque é realmente um manifesto do cinema moderno. O cinema moderno é essa escola, esse movimento cinematográfico que diz para a humanidade, desde os anos 40 e 50, que a pureza de coração é mais importante que toda a ação da mente. Ponto final. Porque é através dessa pureza de coração que todo o cinema moderno procura passar a um outro nível de percepção espiritual e moral, que vai até que pode como que obter lampejos da invisibilidade da nossa carne espiritual, para usar um termo de Michel Henry, um filósofo que, como vocês ainda vão ver, é central para a minha pesquisa. Porque é nessa carne espiritual do ser humano que, na absoluta interioridade da nossa carne espiritual, usando de novo os termos de Michel Henry, é que nós somos afetados, nós sentimos como homens, como pessoas, nós desejamos, nós nos alegramos, nós sofremos, nós compreendemos, nós concebemos, nós ponderamos, nós decidimos e passamos à ação. A essa ação, que é propriamente humana. A ação humana, ela é tão interior quanto exterior, e ela não poderia ser inteiramente compreendida pelos critérios exclusivos da compreensão daquilo que é externo, ou seja, das leis naturais. O estudo das leis naturais não explicam as ações dos seres humanos. E o cinema moderno, ele é esse que visa a mostrar a encarnação do invisível no visível. Como disse realmente alguns críticos lá atrás, Bazin, Rivette, Romer. Como disse Romer, é mais fácil para o cinema, cujo dispositivo, o cinematógrafo, pode sondar diretamente o âmago do real, como que a intimidade da realidade, a intimidade espiritual do real, pode sondar diretamente o âmago do real no seu próprio tecido, diretamente. É mais fácil para essa arte, para o cinema, provar o milagre, diz Romer, que explicar o explicável. Então, ele está dizendo basicamente isso. O cinema, é mais fácil para o cinema provar o milagre da encarnação do invisível no visível que proceder de forma retórica, para explicar aquilo que é explicável conforme os padrões da ciência moderna, do racionalismo, do tecnicismo moderno. O cinematógrafo, em outras palavras, ele é, por natureza e vocação, mais dado ao conhecimento por presença, que é a teoria do Olavo, a filosofia do Olavo. O cinema moderno, ele é esse que reconhece que o cinematógrafo é mais dado às conexões fáticas, à contemplação amorosa, mais que às construções de teses abstratas. O que mais ele faz, senão uma verdadeira teologia do corpo, ou então poderíamos dizer uma teologia através do corpo. É claro que o aluno que conhece já pensou nas catequeses de São João Paulo II, intituladas Teologia do Corpo. E esse paralelo é muito interessante, porque São João Paulo II, em 3 ou 4 catequeses, ele chega a falar sobre o cinema, a fotografia, os meios de comunicação, mas há paralelos entre os princípios e fins do cinema moderno e inúmeras coisas que São João Paulo II diz na Teologia do Corpo. Logo no início, inclusive, ele diz, abre aspas,
Já à luz das primeiras frases da Bíblia, não pode o homem ser compreendido nem explicado na sua profundidade com as categorias deduzidas do mundo, ou seja, com as categorias deduzidas do conjunto visível dos corpos, o mundo, aquilo que se vê, as leis naturais. Apesar disso, ele diz, o homem é também corpo. O corpo, de fato, e só ele, é capaz de tornar visível o que é invisível, o espiritual e o divino. Foi criado, o corpo, para transferir para a realidade visível o mistério oculto desde a eternidade em Deus e dele ser sinal, fecha aspas. Por isso, por essa verdade que São João Paulo II está expressando aí, por essa verdade é que para o cinema, que sonda a intimidade do mundo visível, dos corpos, do ser humano, da condição humana inserida na realidade, por isso é que para o cinema é mais fácil provar o milagre que explicar o explicável. Porque a realidade, ela é sinal, a realidade visível, ela é sinal do invisível, que é seu fundamento. É mais fácil extrair uma percepção direta disso da realidade, do que teses, do que intelecções lógicas abstratas. E isso é algo que Santo Agostinho já sabia e sobre o que ele também muito elaborou em sua filosofia. De Agostinho, vamos passar a São Francisco de Assis. Eu disse já anteriormente que o cinema moderno ele costuma alternar entre um acento mais agostiniano e um acento mais franciscano. Uma inspiração que se confirma como consciente pela recorrência com que se manifestou no plano temático dos filmes de Rossellini. Porque já em 1946, como eu já havia dito, há um episódio em Paisà que se passa num convento franciscano. E 4 anos depois, ele filmou a cinebiografia de São Francisco, Francisco Arauto de Deus. Vamos ver como São Boaventura definiu o franciscanismo em mais palavras do que as citadas já anteriormente. Ele diz assim: acostumado a voltar continuamente à origem primitiva de todas as coisas, Francisco concebeu por elas toda uma amizade extraordinária e chamava irmãos e irmãs as criaturas, mesmo as menores, pois sabia que elas e ele procediam do mesmo e único princípio. Numa coisa bela, Francisco sabia contemplar o belíssimo, com B maiúsculo, e seguindo os traços impressos nas criaturas, por toda parte seguia o dileto, com D maiúsculo. De todas as coisas fazia uma escada para subir até aquele que é todo o encanto. Então essa escada é fundamental. A escada é essa que Francisco trilhava para ir do visível ao invisível, do temporal ao eterno, sem negar o temporal, sem negar o visível, mas entendendo que o visível ele deve ser um trampolim para nos alçar ao invisível, uma escada que nós podemos subir, nós devemos subir. Não por acaso o André Bazin, além de reconhecer o franciscanismo na obra de Rossellini, De Sica e até em Renoir, ele mesmo foi aproximado ao franciscanismo, como nós vimos, porque, o franciscanismo de fato está impregnado no DNA do cinema moderno, tanto quanto a influência agostiniana. O biógrafo de Bazin, o Dudley Andrew, diz que qualidades que Bazin tinha sempre querido alcançar incluíam um amor franciscano pela natureza e uma generosidade universal pelo homem. Então, séculos depois de Agostinho, São Francisco foi prova viva de algo que Agostinho dissera na primeira palavra de A Cidade de Deus, quando se refere ao esforço necessário para convencer os soberbos de todo o poderio da humildade. Séculos depois de Francisco, e sob o seu patrocínio, sob o patrocínio de Francisco, é ainda o poderio da humildade, expressado também por Agostinho, que é confirmado pelo cinema moderno nas suas mais brilhantes realizações. Porque essas, como nós já vimos, inclusive pela boca dos seus próprios criadores,
são precisamente aquelas que de modo mais radical e inspirado, né, com maior gênio, se valeram do despojamento de todo o amor do artista por si mesmo, em função de uma estética do amor à criação, de uma estética do amor a Deus e ao próximo. Principalmente, e aí entra também São Francisco, o espírito de Francisco, principalmente o amor aos pequenos, aos rejeitados, aos abandonados, aos ultrajados. O cinema moderno, principalmente neorrealista, ele tem uma preferência pelos pobres, já que todo o cinema moderno realmente respira desde o início as bem-aventuranças do Sermão da Montanha, os paradoxos do Sermão da Montanha. Essa humildade essencial é inclusive o que une o diretor de Roma Cidade Aberta, Francisco Arauto de Deus, tanto a São Francisco quanto a São Agostinho, e que, através dele, né, torna todo o cinema moderno subsequente indissociável dessas intuições originárias, que são as da cristandade. Essas intuições que a cristandade inoculou de forma essencial, e nas formas essenciais, né, da nossa cultura. Todas as formas primordiais, essenciais da nossa cultura estão impregnadas de valores e atitudes da cristandade que foram as mesmas que germinaram o cinema moderno, através do olhar desses homens, Rossellini, Bresson, etc. Bazin, Zanussi, Andrei Vaida, Manuel de Oliveira, Henrique Romer, Jacques Rivette e muitos outros. E essa questão cultural a qual eu me referi agora, nós podemos entendê-la um pouco melhor acompanhando a seguinte citação do livro de Ronald Hobson sobre Olavo de Carvalho. Ele diz assim: no Ocidente cristão, a palavra sincera é a palavra nua, ofertada em simplicidade escandalosa. A esse tom de discurso, pois é mais do que estilo, mas menos do que gênero, chamou-se Sermo Humilis, e a ele Erich Auerbach atribui a fundação intelectual da Europa, coisa que espanta por nos fazer ver que a cultura ocidental se assenta sobre uma fé, uma perspectiva, uma compreensão segundo a qual as verdades mais altas devem ser universalmente compreensíveis, porque expressas em estilo realista, o mais baixo da poética clássica, oposto ao sublime, ao idealizado, com simplicidade e paciente submissão a um mistério insondável. A sagração do termo Sermo Humilis se deu com Santo Agostinho, abre aspas. O Sermo Humilis, que permanece humilde mesmo quando é figurado, sempre esteve intimamente ligado às origens e à doutrina do cristianismo, mas foi apenas o grande espírito de Santo Agostinho, onde se cruzavam e por vezes se chocavam o mundo antigo e a fé cristã, que tomou consciência do fato. Talvez não seja exagerado dizer que foi ele quem deu à Europa o Sermo Humilis, dessa maneira fundando, nesse domínio como em outros, a cultura medieval, lançando as bases desse realismo trágico, dessa mistura de estilos que, a bem dizer, só viria a se desenvolver muitos séculos mais tarde. O realismo popular na arte e na literatura floresce a partir do século XII, que é a Era de Francisco, e é só então que se reencontra, experimentada a fundo e por vezes maravilhosamente formulada, a grande antítese cristã do sublime e do humilde. Mas alguns dos frutos mais belos do espírito humano só amadurecem lentamente. É brilhante essa citação e diz demais a respeito do cinema moderno em sua essência, em seu DNA, de que cultura ele é fruto, né? O que mais se encontra, aliás, nos fundamentos da estética cinematográfica criada por Rossellini, se não esse mesmo Sermo Humilis, que ele mesmo, Rossellini, chamou de atitude de humildade, né? Aliás, a qual, em seus filmes, encarnou, né, filmicamente, cinematograficamente, exatamente essa tensão entre uma alta verdade e a sua humilde elocução. Porque que outro cinema, além do moderno, criado por Rossellini e Bresson, foi capaz de
realizar uma ascese estilística, repudiando a ostentação expressionista e a manipulação ideológica, para buscar verdades mais altas e sublimes, primando assim pela elevação verdadeira do espírito em detrimento da elevação impostada da expressão. Santo Agostinho, no cinema moderno, encontra São Francisco, porque foi ele quem, em suas confissões, como nos diz também Ronald Robson, descobriu que o cristianismo requeria a consciência muito clara de que uma verdade sublime poderia e deveria ser expressa humildemente. Porém, mais importante é ter ele nos tornado claro que essa humildade também é uma conquista da própria voz, fecha aspas. Pense nas confissões, a conquista da própria voz e a elocução humilde, o autor se auto-humilhando para que Deus apareça, para que a verdade de Deus apareça. E basta quem conhece o cinema moderno e quem está conhecendo a partir de agora, pode muito ver, muito constatar facilmente como é poderosa também, mais poderosa e mais original, mais pessoal, as vozes desses cineastas que são os da ascese e da humildade. Mais poderosa que as vozes dos ostentadores do estilo e da ideologia e do expressionismo, etc. E, aliás, isso é coerente demais se nos damos conta das raízes desse cinema, em especial da sua principal raiz, a que perpetuou essa verdade que agora vimos no DNA da nossa cultura. Então, Santo Agostinho e São Francisco, associados, nos conduzem inevitavelmente a São Boaventura, como eu já havia dito, porque São Boaventura foi aquele que, no âmbito da escolástica medieval, nos ofereceu, de fato, uma bela, poderosa síntese entre os dois santos. Ele foi autor de obras brilhantes que, tendo nelas impresso o espírito franciscano, São Boaventura era franciscano, muito devem teologicamente a Santo Agostinho, autor das Confissões, Cidade de Deus, etc. E, por meio do legado de Rossellini, todo o cinema moderno se dota, assim, de amplas ressonâncias do brilhante opúsculo Itinerário da Mente para Deus, de São Boaventura, no qual ele descreve as 7 etapas ou degraus, de novo a escada, da elevação da alma rumo ao conhecimento do Criador. Portanto, a própria imagem da escada, degraus, um itinerário da mente para Deus que ocorre numa subida, em degraus, como ele mesmo diz, se refere à atitude franciscana de tomar o mundo visível, temporal, como uma escada para subir até a percepção do divino, a comunhão com Deus. E os passos do itinerário são os seguintes. 1. Elevação a Deus por meio do universo. 2. Contemplação de Deus nos seus vestígios impressos no mundo sensível. 3. Contemplação de Deus por meio de sua imagem impressa nas potências da alma. 4. Contemplação de Deus na sua imagem, a alma renovada pelos dons da graça. 5. Contemplação da unidade divina no seu nome principal, o Ser. 6. Contemplação da Santíssima Trindade no seu nome, o Bem. E, finalmente, 7. Êxtase mental e místico, no qual a inteligência encontra o repouso e o afeto passa totalmente a Deus. Todos esses passos encontram alguma ressonância ou analogia no projeto originário e nas realizações do cinema moderno. Quanto ao 7º passo, naturalmente, ele é mais raro de ser traduzido na estética porque ele é mais elevado. Então ele pode ser considerado como algo análogo ao que ocorre nos verdadeiros momentos de ápice artístico do cinema moderno, nas mais sublimes conquistas dessa linhagem estético-fílmica. Quando ela é bem sucedida em operar através daquela sua poética da conversão, fundada por Rossellini, a passagem de uma ciência dos homens para a ciência da cruz. Ou, em outras palavras, de uma fenomenologia do mundo para uma fenomenologia da vida, sendo capaz de fazer irromper nas imagens da realidade sensível alguma coisa de eterno,
como que um brilho sobrenatural, a intuição imediata de algo de inefável, que muitos já descreveram, muitos críticos e teóricos do cinema já descreveram como sendo realmente espécies de revelação ou epifania que o cinema moderno não apenas buscava, como obtinha. Então, se um filme moderno, ou pretensamente moderno, porque existe, né? Existem os filmes pretensamente modernos. Mais tarde, na parte 2, eu vou mostrar para vocês que existe, de fato, uma classificação, uma linhagem, que é a linhagem do cinema pseudo-moderno, que utiliza dos procedimentos do cinema moderno sem as intuições de base e por isso não tem ressonância espiritual nenhuma e significa uma corrupção da linhagem original. Mas enfim, se um filme moderno ou um filme pretensamente moderno chegará ou não a esse ápice, o pretensamente moderno certamente não chega. Então, podemos refrasear dizendo, se um filme moderno chega ou não a esse ápice, concluindo o itinerário rosselliniano, o itinerário bressoniano ou basiniano, vai depender sempre do nível de rigor fenomenológico do cineasta, ou seja, do seu nível de depuração e ascese estilística. Se houver ali alguma soberba, alguma vaidade, alguma chamada de atenção para si, corrompendo essa ascese, esse sétimo degrau, essa revelação, essa epifania não ocorre. A ascese, então, é a pré-condição no cinema moderno para a conversão do olhar, tanto no cinema quanto na vida, aliás, e na arte em geral. No cinema, especificamente, a ascese é pré-condição também para a obtenção de uma transparência das imagens, antes mesmo que a revelação ocorra. Porque é através da transparência das imagens que vai ocorrer a irrupção súbita, intuitiva de uma verdade. Por isso que o cinema moderno, que é católico e fenomenológico, além de ser agostiniano, franciscano e boaventuriano, tem também um aspecto monástico, um aspecto beneditino, nós podemos dizer, porque, em suma, é a ascese espiritual católica a qual nos referimos, essencialmente, que deve ser traduzida nesse cinema em ascese estilística, para que ocorra um processo que o próprio Bazin lá atrás chamou, né, falando sobre Bresson, ele falava sobre um processo de interiorização. Então a ascese estilística leva a uma interiorização. É um paradoxo, essa arte do exterior, através de uma ascese estilística, gera uma interiorização e através desse processo de interiorização vem a ocorrer a conversão do olhar do espectador e a irrupção de uma verdade profunda. Vejam o que Henrique Romer já sabia nos anos 50. Talvez seja porque, de todas as artes da imitação, ela é a mais rudimentar, a mais próxima da reprodução mecânica, que o cinema é capaz de cercar de mais perto a essência metafísica do homem e do mundo. A originalidade de Rossellini é a de ter partido desta visão mesma. E jamais um trabalho de mise-en-scène foi mais deliberadamente objetivo, mais grosseiramente documentário, recusou com maior rigor dobrar-se a esse jogo, digamos, sutil, que pela interferência do efeito e da intenção, uma mais ou menos sábia dosagem disto que se mostra e que se sugere prevalece para nos fazer aceder aos mistérios de uma vida interior que em seu princípio é negada. A imanência recusada postula uma transcendência. Então chegamos aí a uma verdade fundamental que a minha pesquisa deve expressar rumo à sua conclusão nessa parte 1, né, sobre os fundamentos, provando que o cinema moderno tem as suas raízes no catolicismo, indissociavelmente. Porque a ascese espiritual católica, traduzida em ascese estilística, é a pré-condição para que ocorra no cinema moderno inteiro, de Rossellini até os dias de hoje, até os irmãos Dardenne, até Claire Denis, até Kiarostami, etc., pré-condição para que ocorra a conversão do olhar, a interiorização, a irrupção da verdade.